Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje vamos mergulhar em um dos livros mais impactantes da filosofia existencialista e da psicologia. O Sentido da Vida, de Viktor Frankl. Viktor Frankl nasceu em Viena, na Áustria, em 1905. Formou-se em medicina e psiquiatria, especializando-se em neurologia e psicoterapia. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi deportado para campos de concentração nazistas, devido à sua ascendência judaica. Em 1942, ele, sua esposa e seus pais foram enviados para Theresienstadt. Depois, em 1944, foi transferido para Auschwitz e posteriormente para os campos de Kaufering e Turkheim, subcampos de Dachau. Durante seu tempo nesses campos, Frankl perdeu sua família, incluindo sua esposa e seus pais, e passou por experiências brutais que testaram os limites da resistência humana. No entanto, mesmo diante da desumanização extrema, ele encontrou uma verdade fundamental: a de que, mesmo nas piores circunstâncias, o ser humano ainda pode encontrar sentido na vida. Foi dessa experiência que nasceu a logoterapia, uma abordagem terapêutica baseada na busca de sentido como principal força motivadora do ser humano. Através de sua vivência nos campos de concentração, ele descobriu que aqueles que encontravam propósito conseguiam resistir e superar até as condições mais adversas. Mas por que estamos falando de Viktor Frankl e o sentido da vida aqui no Extremos? Porque as grandes jornadas, sejam elas físicas ou mentais, exigem resiliência, propósito e força interior. Nas trilhas de longa distância, nas escaladas em alta montanha, enfrentamos desafios que vão além do físico. São provações mentais, momentos de solidão e dúvidas sobre continuar ou desistir. Assim como Frankl descobriu que o sentido da vida pode emergir da adversidade, os aventureiros também encontram propósito nas dificuldades das expedições. Cada passo nas montanhas pode ser uma metáfora para a vida, e entender como lidar com o sofrimento e a liberdade de escolha nos ajuda a seguir adiante, seja em uma trilha de 500 km ou nos desafios do cotidiano. O significado do sofrimento. Viktor Frankl afirmava que o sofrimento, quando inevitável, pode se tornar uma oportunidade para crescimento e transformação. Ele observou que, mesmo nas piores condições, aqueles que tinham um porquê para viver conseguiam suportar qualquer como. Essa visão contrasta com abordagens que buscam evitar o sofrimento a todo custo. Para ele, a questão não é eliminar o sofrimento, mas dar a ele um significado. Nos campos de concentração, Frankl percebeu que os prisioneiros que conseguiam enxergar um propósito, seja reencontrar um ente querido ou deixar um legado, tinham maiores chances de sobreviver. Isso reforça sua ideia central de que o ser humano não pode evitar o sofrimento, mas pode escolher a atitude que terá diante dele. Na montanha, o sofrimento muitas vezes se apresenta na forma do cansaço extremo, do frio, da solidão e das dores físicas. No entanto, são esses desafios que dão significado à jornada. A trilha não se trata apenas de chegar ao destino, mas de se transformar ao longo do processo. A liberdade interior. Um dos conceitos mais poderosos da logoterapia é a liberdade interior. Viktor Frankl dizia que, mesmo quando tudo nos é tirado,
ainda temos a liberdade de escolher nossa atitude. Ele exemplifica isso com sua própria experiência no Holocausto. Enquanto os guardas controlavam seu corpo, sua mente e seu espírito continuavam livres. Essa lição tem um impacto profundo em nossa vida cotidiana. Nem sempre podemos controlar as circunstâncias externas, mas sempre temos o poder de escolher nossa reação. Esse princípio pode ser aplicado a desafios pessoais, profissionais e até às grandes adversidades globais. Nas trilhas, a liberdade interior é testada constantemente. Há dias em que o corpo não quer mais seguir, em que o tempo vira contra você, em que a mochila parece mais pesada do que deveria ser. Mas a decisão de seguir em frente, de dar mais um passo, de não se render ao desânimo, está sempre dentro de nós. É essa escolha que diferencia aqueles que completam a jornada daqueles que desistem. O sentido está fora de nós. Diferente de muitas abordagens que buscam o sentido da vida dentro de si mesmo, Viktor Frankl enfatiza que o verdadeiro sentido é encontrado fora de nós, nas nossas relações, na contribuição que damos ao mundo e na responsabilidade que assumimos perante a vida. Ele divide o sentido da vida em 3 principais fontes. Primeiro, trabalho ou criação. Realizar algo significativo, seja escrever um livro, construir uma família ou exercer uma profissão com propósito. Segundo, amor e conexões humanas. A relação com os outros, seja por meio de amizades, família ou qualquer forma de conexão humana genuína. Terceiro, sofrimento transformado em aprendizado. Quando não podemos mudar as circunstâncias, podemos mudar nós mesmos, encontrando significado até nas dificuldades. Na montanha, esses 3 aspectos aparecem constantemente. O esforço da caminhada, a beleza de um pôr do sol compartilhado com um companheiro de trilha, a lição aprendida em um dia difícil. Tudo isso dá sentido à jornada e faz com que cada passo tenha um propósito maior. Frases de Viktor Frankl. Confira 10 das frases mais impactantes de Viktor Frankl, que refletem sua profunda compreensão sobre o sentido da vida, a resiliência humana e a liberdade interior diante das adversidades. 1. Quando não somos mais capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar nós mesmos. Viktor Frankl destaca a importância da adaptação e do crescimento interior diante das adversidades. 2. Entre o estímulo e a resposta, há um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher nossa resposta. E em nossa resposta está o nosso crescimento e nossa liberdade. Essa frase enfatiza o conceito de liberdade interior e a capacidade humana de escolha, mesmo em situações difíceis. 3. A vida nunca se torna insuportável por causa das circunstâncias, mas apenas por falta de sentido e propósito. Frankl reforça que a busca por sentido pode transformar até mesmo as situações mais dolorosas em oportunidades de crescimento. 4. O que o homem realmente precisa não é um estado sem tensão, mas sim a luta e o esforço por uma meta que vale a pena. Ele argumenta que o ser humano prospera quando tem desafios significativos para superar. 5. Se há um sentido na vida, então deve haver um sentido no sofrimento. O sofrimento faz parte da vida, assim como o destino e a morte. Sem sofrimento e morte, a vida não pode ser completa.
Frankl ensina que a dor pode ser transformada em aprendizado e crescimento, se encontrarmos um propósito nela. 6. A última das liberdades humanas é escolher a própria atitude em qualquer circunstância. Frankl reforça que, mesmo nas situações mais adversas, a escolha de como reagimos está sempre em nossas mãos. 7. O homem não deveria perguntar qual é o sentido da vida, mas deve reconhecer que é ele quem é questionado pela vida. Ele destaca que o sentido da vida não é algo que encontramos passivamente, mas algo que criamos ativamente. 8. O amor é a única maneira de captar outro ser humano no mais íntimo do seu ser. Frankl enfatiza o poder do amor como uma das forças mais transformadoras da vida. 9. O homem é impulsionado não por uma busca de prazer ou poder, mas pela busca de significado. Essa ideia é central na logoterapia, mostrando que a motivação essencial do ser humano é encontrar um propósito. 10. A dor cessa de ser sofrimento no momento em que encontra um significado. Ele ensina que o sofrimento pode ganhar um novo significado e se tornar um caminho de crescimento e transcendência. Aplicação na vida moderna. Em um mundo repleto de distrações e busca incessante por prazer imediato, a mensagem de Viktor Frankl é mais relevante do que nunca. Ele nos lembra que a verdadeira felicidade não está na ausência de dificuldades, mas no sentido que damos à nossa existência. Assim como nas trilhas, na vida também enfrentamos subidas exaustivas, descidas inesperadas e momentos em que queremos parar. Mas encontrar um propósito, um motivo maior, nos faz continuar. E você, já refletiu sobre o sentido da sua vida? Como as ideias de Viktor Frankl ressoam com suas experiências? Compartilhe sua opinião nos comentários ou envie sua história. Sou Elias Luiz, escritor, fotógrafo e editor do Extremos, o maior portal de aventura do Brasil. Se você gostou do conteúdo e quiser colaborar, visite o site extremos.com.br. Lá, além de muita aventura, você encontrará os meus livros, adesivos, pôsteres e agora em 2025 também lançarei um jogo de tabuleiro moderno, inspirado em trilhas de longa distância. Além do lançamento do meu 6º livro, Via Alpina, a Travessia da Suíça. Sua colaboração é essencial para que eu possa continuar produzindo conteúdo e inspirando novas aventuras e aventureiros. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo podcast. E lembre-se, na vida, como nas trilhas, o que nos mantém em movimento não é a ausência de desafios, mas o sentido que damos a cada passo.